Olá, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Meu nome é Poliana Ranieri, sou psicóloga clínica, trabalho sob a ótica da psicologia analítica junguiana. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre o autoconhecimento e o conceito fundamental dessa teoria, que é o si mesmo, ou o self. O que seria esse si mesmo? Todo ser humano possui dentro de si mesmo um potencial criativo, um potencial muito grandioso. Todo ser humano. Às vezes a pessoa olha e fala, nossa, aquele ali não tem nada de bom. Mentira, equivoca-se. Tem sim, porque todo ser humano possui esse self. Por mais que os julgamentos humanos possam olhar para o outro e ver só coisas que não lhes agrada, vamos dizer assim. Somente coisas que são desvalores. Mas ali dentro habita também o self. Todo mundo possui o self. O self, o si mesmo, é essa totalidade, essa integralidade. Nessa integralidade que carrega dentro de si todo o potencial de vida, todo o potencial criativo dentro do ser humano, e está ali dentro também conteúdos conscientes e inconscientes. Ou seja, não é somente o fato de a pessoa conhecer o potencial. Às vezes esse potencial pode estar abafado, como eu disse, em alguns exemplos que as pessoas não veem nada de bom na outra pessoa, ou uma pessoa também realmente muito virtuosa, tá ali também. Muitas vezes a pessoa virtuosa não enxerga o próprio potencial criativo e não chegou a realizar o processo de individuação, que é o processo desse confronto entre o eu com o si mesmo. O eu está ali naquela esfera do conhecimento mais básico de si mesmo. A nossa consciência, ela percebe alguns aspectos de si, alguns aspectos que se manifestam, não só de forma comportamental, hábitos, a maneira de falar, a maneira de interagir com o mundo, mas também pensamentos e emoções. Tudo isso somos nós. Pensamentos, emoções, sentimentos, ações, manifestações neste mundo que a gente vive. Todas essas são. Mas os conteúdos inconscientes, ou seja, aquilo que eu não conheço de mim mesma, também faz parte dessa totalidade, dessa integralidade. Por isso que fala que o self, ele não é apenas o ponto centro, o ponto central, mas também é a totalidade, o perímetro também, ou seja, é também aspectos inconscientes. Para não ficar tão abstrato, eu vou tentar dar exemplos. Uma pessoa que conhece um pouco sobre si mesmo, que já tem uma noção, que já se auto-observa, conhece os seus pensamentos, tem um nível de clareza, de conhecimento sobre o que se passa na sua mente. Que tipo de pensamento passa na sua cabeça? Quais são os tipos de sentimentos que ela tem durante um dia? Ela já tem certa clareza, certa consciência. Essa é a parte consciente. Mas existem processos inconscientes que essa pessoa ainda precisa conhecer, que essa pessoa ainda precisa vasculhar dentro do seu próprio universo. E como que ela faz isso? Se auto-observando, fazendo análises dos próprios sonhos. Se não conseguir fazer sozinho, é importante ter um conhecimento, estudar sobre símbolos e arquétipos ou fazer uma terapia voltada para isso, para que essa pessoa consiga ir desvendando os seus próprios mistérios internos. É essa palavra mesmo. Esbarra um pouco a questão do misticismo, mas psicologia analítica junguiana não está ligada a esoterismo. É uma ciência que a gente pode observar na gente mesmo, mas sem cair nesse outro extremo de crenças e esoterismos e alguns tipos de projeções que às vezes fogem um pouco da realidade tal como ela é. Então, voltando aqui no si mesmo, esse potencial criativo, ele só pode desabrochar numa pessoa que, primeiro, tem essa base de conhecimento, de se autoconhecer, de se observar, de ser sincero consigo mesmo, de fazer reflexões diariamente, de estar sempre em contato profundo consigo mesmo. Essa pessoa precisa ter momentos para ela olhar para dentro,
para ela se autoanalisar e, se possível, ter a ajuda de algum psicólogo, alguma pessoa que tenha um conhecimento, para que essa pessoa também possa ajudar, auxiliar, orientar, fazer questionamentos, perguntar e direcionar essa consciência para que ela consiga ver as coisas como elas realmente são e como elas estão sendo apresentadas para si mesma, e, além de ver a si mesma, também prestar atenção no seu contexto. Por que o contexto é importante? É muito complexo falar sobre o ser humano sem que a gente entre nesse ponto do contexto. Porque muitas vezes esse potencial criativo dessa pessoa está sendo abafado justamente pelo contexto de vida que essa pessoa está inserida. Por exemplo, uma pessoa que vive em um local insalubre, que vive em péssimas condições financeiras, é muito mais difícil para essa pessoa chegar a desabrochar todo o seu potencial criativo do que uma pessoa que tem condições diferentes. Por isso que nesse mundo nosso, e aí a gente vai entrar em questões sociais, eu não sou psicóloga social, mas tenho uma pequena noção, nós vamos esbarrar muito nessas questões de como a sociedade caminha. Porque se a sociedade oferecesse um contexto de vida melhor para todas as pessoas, com toda certeza o mundo seria diferente. Porque aí as pessoas conseguiriam desabrochar o seu potencial criativo interno, seus valores, suas virtudes, seus potenciais máximos. E aí essa pessoa poderia conseguir entrar no processo de individuação, nesse processo que é um processo de vida, não é um processo que ocorre da noite para o dia. Acordei e já estou aqui com todo o conhecimento e todo o meu potencial criativo ativo. Não é assim que funciona. É um processo de autoconhecimento, de amadurecimento, é um processo de caminhada, de anos, de uma vida. Então, esse contexto, voltando para o contexto, ele precisa ser observado pela pessoa que pretende se autoconhecer. Porque muitas vezes a pessoa não consegue colocar em atividade os próprios processos criativos, o próprio processo de autoconhecimento, porque está passando por alguma situação muito extrema na vida, de muita confusão, de muita dificuldade, e a pessoa precisa resolver isso primeiro. A pessoa precisa estabelecer limites, a pessoa precisa encontrar uma vida equilibrada dentro e fora. E claro que é um reflexo, mas se o caos externo estiver muito instalado, essa pessoa precisa dar uma equilibrada para que daí ela consiga até mesmo fazer processos reflexivos mais profundos. Por isso a importância, às vezes, de ter um direcionamento, um olhar de quem está de fora, para poder falar, não, peraí, isso você está indo num caminho que talvez esteja te prejudicando. Vamos colocar metas aqui para que você resolva essas questões, para que você consiga ter um olhar mais aprofundado sobre si mesmo. É um processo conjunto também. Não é uma coisa separada, vou resolver fora. Não é isso que eu estou querendo dizer. Mas às vezes é preciso dar uma atenção especial para o externo, mas juntamente com o interno também, e vendo o que toda essa mudança vai provocar dentro. Paralelamente a isso, existem os transtornos. Transtorno de ansiedade, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, transtorno do espectro autista, transtornos depressivos. Existem inúmeros transtornos. Existem transtornos de personalidade. Cada pessoa vai ter um tipo de desafio a enfrentar. Não só externamente, mas enquanto estrutura psíquica. Mas isso não impede com que essa pessoa, dependendo do grau, se forem psicoses, a psicologia analítica junguiana ela talvez não atinja da mesma forma, embora nós tenhamos trabalhos aí da psicologia analítica junguiana maravilhosos com pessoas que têm esquizofrenia. No entanto, eu vou falar aqui de transtornos mais brandos. Essa pessoa consegue, através desse autoconhecimento, das próprias análises, adquirir um certo equilíbrio
um equilíbrio mental, um equilíbrio emocional, equilíbrio na vida exterior, para resolver as questões, os problemas que vão surgindo na vida, que vão até mesmo às vezes atrapalhando e afastando essa pessoa do seu próprio potencial criativo. É possível viver uma vida tranquila em meio a um caos? A minha resposta é depende. Existem sim formas de se manter um certo equilíbrio, mas algumas coisas precisam ser equilibradas fora, porque esse caos externo ele não pode ser tão aflorado, ele não pode impedir com que essa pessoa tenha seus próprios momentos de reflexão, autoanálise, conexão. É a mesma coisa se eu falar para você que uma pessoa qualquer, ela pode ter saúde se alimentando somente de açúcar, por exemplo, sem nenhum tipo de vitaminas, minerais, só açúcar. É possível essa pessoa ter saúde dessa forma? Não, ela está se envenenando. A mesma forma é a pessoa que quer ter uma saúde mental, que quer ter esse autoconhecimento profundo. Então ela tem que ter um mínimo de dignidade na sua vida. É para todos isso, gente? É doloroso. Eu vou ter que assumir que é doloroso eu falar isso. Porque no mundo, na sociedade como ela está hoje, não é todo mundo que vai conseguir atingir isso. As questões financeiras, as questões insalubres, elas esbarram muito fortemente nisso. Mas tem pessoas que conseguem, mesmo nesse mundo caótico. Então, estamos cá nós, tentando falar um pouco sobre a psicologia analítica junguiana e com a esperança de que um dia a sociedade mude e que todos possam alcançar a saúde mental, o equilíbrio, o bem-estar, o autoconhecimento profundo, fazer autoanálises, ter uma vida tranquila, sem tantas preocupações da vida, de sobrevivência, questões de saúde, casos básicos de saúde, a gente vê que muitas vezes não são tão favoráveis. Na verdade, esse vídeo eu comecei com o propósito de falar sobre si mesmo e fiz até uma reflexão mais social, porque eu realmente estava no script falar sobre o contexto, porque o contexto é extremamente importante para que essa pessoa consiga ter um contato consigo mesma, consiga fazer transformações psíquicas, consiga acessar arquétipos, acessar coisas mais profundas. E eu falei em outro vídeo que esses arquétipos, então, só explicar para quem não viu o outro vídeo, nós temos um inconsciente pessoal de cada indivíduo que está ali, regendo ali de acordo com a história, de contexto de vida daquela pessoa, traumas, etc. E tem o inconsciente coletivo. Para que essa pessoa consiga resolver primeiro o inconsciente pessoal, para depois começar a acessar o inconsciente coletivo, que é todo um trabalho, essa pessoa precisa estar atenta ao contexto de vida. Dependendo do contexto em que essa pessoa está inserida, ela não consegue acessar. Ela precisa resolver questões da vida, questões do inconsciente pessoal primeiro, para depois ela se aprofundar. E aí essa energia arquetípica do inconsciente coletivo começa a atuar nessa psique, nessa estrutura psicológica, e essa pessoa consegue receber essa energia, né, essa energia não psíquica, mas essa energia dos arquétipos do inconsciente coletivo, e isso possa ir modificando a vida dessa pessoa, trazendo influências, modificações comportamentais, modificações emocionais, amadurecimentos, em toda uma caminhada. Bom, eu espero que não tenha ficado abstrato demais, a minha intenção jamais é deixar aqui a coisa muito abstrata. Eu pretendo trazer até exemplos para que fique palpável, porque o autoconhecimento ele tem que ser prático e palpável, não pode ser algo só idealizado, só mentalizado, algo muito abstrato, muito distante, porque todos podem fazer esse processo de autoconhecimento profundo, verdadeiro, sincero, real, e desabrochar o si mesmo, e desabrochar o total potencial criativo. E para isso a gente precisa ter uma certa dedicação com a gente mesmo, contínua, diária, assim como cuidar da saúde do nosso corpo. Espero que tenha ajudado. Até a próxima.